Fala, minha rapaziada, tudo certo com vocês? Bom, um vídeo diferente, até porque vocês vão ter que se acostumar, porque esse conteúdo estará sempre aqui no canal Lucas Dias Repórter. Sejam bem-vindos ao primeiro Café com Lucas, um conteúdo diferente que vai servir para eu trazer um pouco de opinião, algo que eu não faço tanto aqui no canal, mas que também vai servir para eu responder perguntas de vocês inscritos aqui no canal. É o primeiro vídeo, então eu vou explicar para vocês também um pouco das mudanças que a gente está passando aqui no canal Lucas Dias Repórter, que é aqui um espaço que eu tenho para trazer informação, algo que eu faço aí desde que eu trabalho já há 5 anos na imprensa esportiva aqui do Rio Grande do Sul, a maior parte desses 5 anos cobrindo o Esporte Clube Internacional, e esse é um canal dedicado a esse espaço que eu tenho. Vocês estão acostumados a acompanhar 2 vídeos por dia. Agora vocês vão ter que acompanhar 3 vídeos e uma live por dia. Sim, essa é a nova programação aqui do canal, começando pelo Café com Lucas. Estou aqui tomando meu cafezinho da manhã, acordei agora há pouco, já dei uma olhadinha aí em tudo que tem sido falado ainda do jogo de ontem do Inter, a gente vai falar sobre isso. Esse vídeo geralmente é mais longo, então eu já deixo isso claro pra galera que curte vídeos só de informação. Vocês têm 2 vídeos por dia e mais a live que eu vou explicar na sequência. Para quem curte um vídeo mais longo, respondendo mensagem dos inscritos, trazendo a minha opinião e a minha visão pra gente debater aqui nos comentários também, esse é o espaço. Vídeos todas as manhãs, pelo menos de segunda a sexta. Sábado e domingo vão seguir os 2 vídeos por dia, de segunda a sexta esse conteúdo, tem as lives, mas eu vou explicar, vamos lá, tá? O que vai acontecer a partir de agora aqui no canal? Café com Lucas, entre 9 e 10 da manhã vai ser esse vídeo, mais longo, com opiniões, e a partir já do próximo vídeo respondendo questionamentos e perguntas de vocês. Entre 9 e 10 da manhã vai sair esse vídeo de segunda a sexta, tá? Primeiro vídeo do dia, normal, como vocês estão acostumados, no início da tarde, entre 1 e 2 da tarde, dependendo, pode sair ali 2 e pouquinho, entendeu? Então, depende muito do que tem de assunto, o que está rolando, se do nada estoura uma contratação, uma saída, enfim. Mas o primeiro vídeo do dia, como vocês estão acostumados, todos os dias, tá? De segunda a segunda. Lives. Muita gente pediu o retorno das lives. Teremos as lives a partir das 4h45 até umas 18 horas, antes de eu ir pro estúdio do Debate Raiz para fazer o debate das 7, de segunda a sexta, exceto em dias de jogo. Por exemplo, quarta tem jogo, não vai ter live, tá? Então, dia de jogo não vai ter live de segunda a sexta. E o segundo vídeo do dia à noite para repercutir as principais informações do dia do Internacional. Essa é a nova agenda aqui do canal Lucas Dias Repórter, por isso que eu sempre conto com o like de vocês, a inscrição no canal e que vocês ativem o sininho das notificações, porque ajuda muito, e se inscrevam. A gente está aí no projeto de chegar aos 100 mil inscritos aqui no canal, tá certo, gente? Bom, vamos lá, vamos pro vídeo, porque agora eu quero falar sobre 2 assuntos bem importantes. Primeiro, não tem como fugir da pauta arbitragem, e eu quero falar também sobre algo que eu tô vendo por parte de alguns torcedores do Inter, e eu quero e preciso colocar aqui a minha opinião sobre esse assunto, tá? Primeiro, sobre essa questão que eu tô vendo, essa repercussão por parte da torcida do Inter, reclamando do empate de ontem contra o Fortaleza lá no Castelão. Cara, não tem como eu concordar com quem reclame de empatar contra um time duro dos últimos anos, bem treinado pelo Vojvoda, que é verdade, que não tá fazendo a sua grande temporada dos últimos anos com o Vojvoda, mas ainda é um time forte, principalmente dentro de casa. Cara, o Fortaleza não perde dentro de casa desde o final de 23. Em 24 eles não perderam jogos em casa. Em 25 até o momento eles também não perderam em casa. Como é que eu vou achar absurdo o Inter não ganhar do Fortaleza? Como é que eu vou achar absurdo o Inter empatar com o Fortaleza? Gente, que mundo que as pessoas estão de achar que o Inter tem que chegar contra o Fortaleza, e porque é muito maior que o Fortaleza, e tem que chegar e patrolar o Fortaleza fora de casa. Não, gente, essa não é a realidade. Essa não é a realidade, gente. Não é. O futebol mudou em muito. Muito. Hoje não é porque o Inter é muito maior que o Fortaleza, e é um fato ainda, o Inter é muito maior do que o Fortaleza, é óbvio isso, que o time do Fortaleza é podre, que o time do Fortaleza é ruim, e não é.
se o Inter tivesse ontem o Fernando, o Bruno Henrique, o Alan Patrick, que ficaram poupados em Porto Alegre, para mim, decisão acertadíssima do Roger. E se o Inter tivesse o Bernabé e o Ener Valencia, que são titulares e começaram no banco, e o Inter não ganhasse do Fortaleza ontem, eu não acharia absurdo. Porque não é um resultado absurdo tu empatar fora de casa com Fortaleza. Assim como não foi empatar com o Flamengo. São 2 pontos que tem que ser sim comemorados, e para mim o Roger tá certíssimo de ir pra coletiva e comemorar esses pontos. Para mim ele tá certíssimo, coberto de razão. O que a gente pode fazer em relação ao jogo é tu dizer, pô, o Inter, eu acho que ele teve uma postura de responder ao jogo de forma muito demorada. E o Roger mesmo disse que o primeiro tempo é equilibrado e o segundo tempo o Inter dá uma melhorada e talvez tenha sido até um pouco melhor do que o Fortaleza. Eu concordo, a postura do Inter ali dentro de campo poderia ter ficado mais com a bola, cuidado mais da bola, como o Roger sempre fala. Concordo. Fora isso, não tem nada pra se reclamar. Não dá pra reclamar do Roger ter poupado. Pô, olha a sequência, um jogo a cada 3, 4 dias no máximo. Tem que poupar o Fernando, que tem 37 anos, tem que poupar o Alan Patrick, que tem mais de 30 anos, tem que poupar o Bruno Henrique, que tem mais de 30 anos, que são caras que não dá pra ficar jogando sempre uma vez a cada 3 dias, e já estavam fazendo isso nos últimos jogos. Poupar eu não vejo nenhum problema. O resultado eu não vejo nenhum problema. Em nada eu consegui ver problema do que aconteceu ontem. Nada dentro de campo do que o Inter fez eu consigo ver problema no jogo de ontem. E aí pra mim fica o mais importante, aquilo que a gente sempre diz, e que o Roger bate muito nessa tecla. Como esse time do Inter se recusa a perder. É impressionante. Esse time se recusa e muito a perder os jogos. Ontem o Inter toma um gol e aí depois é anulado corretamente, traçaram as linhas do VAR. Sim, eu sou a favor do VAR semiautomático, né? Que nem é lá na Champions League, que é assim, não precisa nem traçar linha. É um semiautomático que em, no máximo 40 segundos, 1 minuto, tá resolvido o problema. Mas enfim. E até foi rápido, né? Porque não era um lance tão difícil. Mas em lances mais difíceis, se demora aí 4, 5 minutos, às vezes no VAR do Brasil. Mas o ponto que eu queria trazer não era nem esse. Porque depois eu vou falar sobre arbitragem aqui nesse vídeo. O meu ponto é... cara, são 17 jogos no ano. E o Inter não perdeu nenhum deles. Em alguns jogos o Inter jogou mal. Eu não digo nem que o Inter jogou mal ontem, acho que o Inter jogou aquém daquilo que pode, mesmo com esse time. Mas coloco aqui que tinham jogadores que ficaram fora e tal, poderiam dar outro dinamismo pro time, mas com esse time ainda daria pra jogar mais do que jogou ontem, concordo. Agora, tu não perder em 17 jogos no ano, cara, isso é um recado muito grande. Claro, tem que chegar no final e tem que ser campeão. Tem que chegar no final e tem que ganhar. Agora, esse recado do Inter, 17 jogos invicto, é um recado muito interessante pro futebol brasileiro. E, cara, gostei muito da coletiva do Roger Machado. Acho que foi, repito, um jogo que o Inter poderia jogar mais? Poderia, mas o que mais valeu ontem foi o resultado, até pelo contexto de tu ter teus principais jogadores fora para serem preservados, outros que começaram no banco, então deixa esse resultado cada vez mais importante e para ser enaltecido o trabalho do Roger Machado. Acho que não tem, de verdade, do que se queixar do que foi o jogo do Inter ontem pelo Campeonato Brasileiro, tá? E aí, a gente tem que entrar no tema arbitragem, obviamente, e que é um tema que também é, óbvio, justíssimo que se reclame por parte do Internacional. No vídeo do vestiário do Inter, que ainda tá no ar, é o último vídeo aqui do canal, eu até falei um pouco, trouxe um pouco da minha opinião, umas mais informações, enfim, do que o presidente falou, mas eu tenho que trazer aqui, cara. Cara, o que o árbitro ontem, e para eu não errar, o Flávio Rodrigues de Souza, árbitro incrivelmente FIFA de São Paulo, e o VAR Diego Pombo Lopes da Bahia, que inclusive participou da Fazenda, reality show da TV Record, foi o 8º eliminado da Fazenda, se é que interessa esse assunto, mas achei curioso e tinha que falar aqui porque não poderia ficar com essa informação sozinho. Cara, o que o Flávio Rodrigues de Souza, primeiro que ele não vê aquele pênalti, sendo que foi ali no meio da área, com espaço, dava pra ter visto no campo, tá? E depois ele faz o sinal que ele tá esperando o VAR, e aí o VAR não recomenda, o Diego Pombo Lopes da Bahia não recomenda a revisão do Flávio Rodrigues de Souza. Tá? Isso é um escárnio, gente. É um escárnio, porque é um lance tão óbvio.
tão ridículo na cara do árbitro, e pior ainda pro VAR, que tem todas as câmeras, todo o auxílio. Eu quero ver se vai sair o áudio do VAR hoje, porque é isso que eu tô mais curioso, é pra ouvir o áudio do VAR desse maldito lance, porque tem que ter explicação, gente. Não é que é um pé alto, o Davi Luiz chuta a cara do Rogel, gente. Onde é que já se viu? Como é que vai ter reclamação disso, gente? Pelo amor de Deus. Como é que alguém vai dizer que não foi pênalti? Como é que vai dizer que não foi pênalti? Foi muito pênalti. Pelo amor de Deus. E não tem nem comparação com o lance que muita gente vai lembrar de pé alto, vai lembrar do lance da semifinal lá, Juventude e Grêmio no Jaconi. Não tem nem comparação. Esse foi muito pior. Esse foi um chute na cara, de fato. Um chute. Aqui, pegou na cara do Rogel, de bico. Ai, mas ele toca na bola também. Exploda-se, porque pegou no rosto do Rogel. Foi um lance perigoso. Era, inclusive, para tomar cartão, quem sabe até o vermelho, mas isso eu nem quero discutir, porque para mim o principal é que deveria ter sido marcado o pênalti pro Internacional. É um absurdo não ter sido marcado o pênalti pro Internacional nesse lance. E aí, o que eu cobro e o que eu pergunto para todos vocês é: o Flávio Rodrigues de Souza, árbitro FIFA de São Paulo, o Diego Pombo Lopes, árbitro de vídeo, VAR, da Bahia, que participou da Fazenda, foi o 8º eliminado, importante salientar aqui. Eles vão ser afastados pela CBF, eles vão ser afastados pelo Edinaldo Rodrigues? Vocês acreditam nisso? O Edinaldo Rodrigues vai ligar para o presidente Barcelos como ele ligou para o Pedrinho Lourenço, depois de um lance que os próprios especialistas que trabalham junto à CBF disseram que era interpretativo no Inter e Cruzeiro. Eles disseram que era interpretativo no Inter e Cruzeiro. Não sou eu que estou dizendo. O laudo que foi divulgado, inclusive, em nota pela CBF, essa empresa de arbitragem, que é até de fora do país, eles disseram que é um lance interpretativo do Inter e Cruzeiro lá, da falta no Wesley do Jonathan Cruz, zagueiro do Cruzeiro, que ele foi expulso. E não sou eu, não é o Lucas que está dizendo. Eles disseram que era interpretativo. E na minha interpretação do Lucas Dias aqui, avaliando ali na hora do jogo e depois vendo os lances e imagens, é de que foi feita a falta pelo Jonathan Cruz e que era uma chance clara e manifesta de gol, obviamente teria que ser expulso. Essa é a minha visão. Se tu discorda, tá tudo certo, e tem gente que discorda. Mas isso mostra que é um lance interpretativo. Ou seja, se é interpretativo, tu interpretar como chance clara de manifesta de gol, falta e expulsão, e tu, se é interpretativo, dizer que não foi chance clara de manifesta de gol e que não foi falta, tá tudo certo, porque é interpretação. Se é interpretação, por que o Marcelo de Lima Henrique foi afastado? Agora, eu quero ver alguém ter uma interpretação de verdade de que não foi pênalti do Davi Luiz no Rogel. Porque para mim esse lance é muito menos discutível do jogo do Inter de ontem do que o do jogo do Inter contra o Cruzeiro. É muito menos discutível, porque esse é muito mais claro do que o outro, que é lance interpretativo. E é isso que eu me irrito, tá? Antes que venham falar, Lucas, como é que tu tá estressado? É que eu tô estressado como as coisas são incoerentes quando a gente tá falando de CBF. Como as coisas são incoerentes quando a gente está falando de CBF. É impressionante. Impressionante. Bom, tem um aspecto que também é importante a gente trazer aqui. E alguém apontou, mandou um superchat ou live pix na Super Jornada Colorada KTO, ontem lá no canal do Baldassi que eu estava apresentando, e eu concordei. Não adianta também tu ficar reclamando, o presidente foi aos microfones reclamar e ele está no direito, eu acho que tem que fazer, mas o presidente votou pro Edinaldo Rodrigues ser reeleito pela CBF. O presidente Barcelos votou para o Edinaldo Rodrigues ser reeleito pela CBF. Aí vocês vão me dizer, pô, mas o sistema é foda, Lucas. Porque o sistema fez com que as federações votassem... O sistema não fez, né? As federações optaram, provavelmente pelas suas regalias, por votar a favor da reeleição do Edinaldo Rodrigues. E aí, só ali ele já tinha ganho a reeleição, então o voto dos clubes não fazia diferença nenhuma. E se os clubes votam contra, provavelmente a CBF veria isso e, de alguma forma, os clubes se sentiram preocupados com serem prejudicados pela CBF por votarem contra a reeleição do Edinaldo. Verdade, concordo, o sistema é foda e os clubes acabaram fazendo isso, porque eu tenho certeza,
tenho certeza que os clubes não são tão a favor assim da reeleição do Edinaldo Rodrigues, e assim, eu não consigo acreditar que o Inter, por exemplo, na figura do presidente Barcelos é tão a favor assim. Ele pode dizer o contrário, mas eu não consigo acreditar, e é direito meu. Beleza, eu entendo que o sistema é foda, e tudo isso que eu acabei de explicar aqui, que é o que tá sendo dito aí, tá na boca do povo. Só que daí tem uma frase que eu gosto muito: dos covardes a história não fala. E eu não estou aqui chamando o presidente Barcelos, o presidente Alberto Guerra do Grêmio, os outros presidentes de covardes, que eles foram covardes, necessariamente. Mas é uma frase de efeito, e aí tem toda a licença poética para usar ela. Por quê? Cara, tu tá preocupado que tu pode ser prejudicado. E sabendo como o sistema é foda, sim, tem essa chance. Ainda mais vindo do Edinaldo Rodrigues e dessa gestão de CBF que é patética. Agora, tu não pode deixar de te manifestar e ir de acordo com o que tu pensa, porque tu tá com medo de ali na frente, quem sabe, acontecer algo. Então eu não consigo ser conivente com todos os clubes votarem a favor da reeleição do Edinaldo Rodrigues. Eu não consigo. Por mais que eu entenda que o sistema é foda, eu entenda a preocupação dos clubes, mas eu não consigo ser a favor. Porque o presidente Barcelos falou algo ontem na coletiva, e é na coletiva não, na manifestação que ele fez na saída lá do Castelão do Inter antes de voltar para Porto Alegre, e eu não sei daí se essa manifestação é de fato o que ele pensa, se é da boca para fora, é mais institucional. Ele foi para bater na CBF e na arbitragem, mas também deu uma lambida ali na CBF quando ele diz que ele acredita que o Edinaldo, o pessoal da arbitragem é sério e que eles estão tentando melhorar a arbitragem. Presidente, o Edinaldo não está tentando melhorar a arbitragem. O senhor pode ter certeza disso. O Edinaldo não está tentando melhorar a arbitragem, a comissão não está tentando melhorar a arbitragem, ninguém está se importando e de fato fazendo algo para melhorar a arbitragem. Não tá. Porque se tivesse preocupado com isso, tentaria de alguma forma a profissionalização dos árbitros daqui. Que todo mundo sabe que é o que mais faz diferença para nossa arbitragem ser ruim, é ela não ser profissionalizada. É o cara tá apitando amanhã, tá apitando hoje, e amanhã ele tá, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, tá trabalhando como atendente de telemarketing. Não é uma crítica aos atendentes de telemarketing, é um exemplo de um emprego que veio agora na minha cabeça. O cara tá um dia apitando e o outro ele é atendente de telemarketing. Por quê? Ele precisa ter outro trabalho para sustentar, porque as condições que a CBF dá para os árbitros são patéticas, porque eles não são profissionalizados. Porque se eles fossem profissionalizados e recebessem o que eles deveriam, que é o que, por exemplo, pagam para um cara... Vamos lá, o árbitro é o que menos recebe ali naquele bolo todo. Entre comissão técnica, treinador, jogadores, fisiologistas, enfim, ele é o que menos ganha ali que está participando. E ele é um cara que é muito falado, muito exigido, muito cobrado, muito xingado. Por que ele é o que menos ganha ali? Se ele tem todo esse papel tão importante num jogo de futebol. Por quê? Alguém consegue explicar? Eu consigo, porque não é profissionalizado. Porque se fosse profissionalizado, teria um salário lá na carteira, acertado, teria o bônus por número de jogos, está tudo certo, que ele apita no ano, se ele é FIFA, se ele não é, se ele é CBF, que seja, se ele é federado e não é da FIFA. Só que não é profissional. Então a arbitragem é ruim por conta disso, muito por conta disso, não só por isso, mas muito por conta disso, e a CBF nunca tentou fazer nada para mudar. É impressionante. Bota curso de arbitragem, bota eles para viajar o Brasil todo fazendo curso de arbitragem e nada muda. Por quê? Aí chega no Campeonato Brasileiro e chega o árbitro Flávio Rodrigues de Souza para apitar, ele apita de um jeito. Chega no próximo jogo, vai apitar, que seja aí o Diego Pombo Lopes, que estava no VAR, que participou da Fazenda, foi oitavo eliminado. Vai chegar ele para apitar, ele vai apitar de outro jeito. Cada um vai apitar de um jeito porque não tem padronização, porque não existe profissionalização no trabalho dos árbitros. E isso não existe, gente. Isso não existe e é um dos motivos, sim, para a nossa arbitragem ser tão ruim. Então, em resumo, gente, um resultado muito bom lá no Ceará. Um Inter que não fez dos grandes jogos, mas também estava poupando, e isso foi a intenção do Roger. Mas, ainda assim, o que mais vale é a pontuação. O Inter está ali em sexto colocado, com seus 5 pontinhos. Tem o Palmeiras meio de semana, depois tem Grenal já no sábado que vem. E, obviamente, a gente fica no aguardo aí desses áudios do VAR para saber o que vai acontecer. E eu sigo aqui tomando meu cafezinho da manhã, acompanhando tudo, esperando que vocês também, principalmente, né, gente? Deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal
e ativem o sininho das notificações para vocês não perderem nada, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.